Bom, vamos lá. O convite do rei. Nós vamos caminhar nessa pregação em Mateus, capítulo 11, do verso 25 a 30. Grande ideia. Somente pela graça soberana revelada em Cristo, o cansado e sobrecarregado encontra descanso verdadeiro para a sua alma. Somente pela graça soberana revelada em Cristo, o cansado e sobrecarregado encontra descanso verdadeiro para a sua alma. Nós estamos fechando o capítulo 11 e Jesus, ele está começando a experimentar a rejeição por parte do povo de Israel. As duas meditações que nós fizemos nos domingos anteriores, nós tratamos a respeito dessa rejeição. E eu até caminhei com os irmãos dentro dessa temática, a rejeição do rei. Mas hoje, ainda dentro desse escopo de rejeição, nós vamos ver como Jesus fecha o capítulo 11, com as suas palavras, respondendo a essa rejeição. Interessantemente, ele não termina com uma condenação, ele termina com uma oração de gratidão e louvor ao Pai, e com um convite. Lembrando que o capítulo 11, ele vem na sequência do envio dos discípulos, na missão. Jesus envia eles para poder pregar o evangelho do reino para o povo de Israel. E aí começam a haver já as rejeições. E Jesus vai fechar aqui com esse trecho, vai fechar esse trecho com uma oração e também com um convite. Esse texto, meus irmãos, faz a gente pensar a respeito de um tema que a Bíblia trata, que é o remanescente fiel. Na Bíblia, é mostrado que dentro do povo de Deus sempre tem um grupo que permanece fiel, mesmo quando a grande maioria do povo se desvia. Quando a grande parte do povo de Israel se desvia por causa da idolatria, da imoralidade, da maldade, da feitiçaria, enfim, todas as outras coisas que infelizmente acometem o povo de Israel, permanece um grupo de israelitas que são fiéis, eles continuam a confiar no Senhor. Então aqui nós vemos que mesmo que grande parte de Israel rejeite o rei, ainda assim haverá um grupo dentro do povo de Israel que vai aceitar o rei, vai crer no rei. E esse é o remanescente. Lá no livro de 1 Reis, nós vemos isso, capítulo 19, quando lá é descrito que se imaginava que foram mortos os profetas de Deus, os profetas fiéis a Deus, que não tinha sobrado ninguém. Mas aí a gente vê que não, o Senhor reservou um número de pessoas, de servos fiéis, para continuar a servir e obedecê-lo. Essa sempre foi a dinâmica dentro do povo de Deus. As pessoas são chamadas a fazer parte do povo de Deus, mas infelizmente o povo de Deus, geração após geração, por uma série de erros, não consegue transmitir de maneira adequada a fidelidade à palavra de Deus, e aí gradativamente o povo vai se afastando do Senhor. Vários livros da Bíblia mostram isso. Juízes mostra isso. Ruth, de certa forma, mostra isso. Reis, o livro de Reis mostra isso. Enfim, a Bíblia mostra isso. Infelizmente, geração após geração, há um afastamento. Mas também é no meio dessa apostasia, desse afastamento, que nós vemos que o Senhor guarda para si um povo fiel, que a Bíblia, muitas das vezes, se refere a remanescente. E esse remanescente no Novo Testamento está ligado diretamente àquele que é o broto de Davi, ou a raiz de Davi. A ideia desse termo no Antigo Testamento é: Israel é uma árvore que foi podada, cortada pelo juízo de Deus. Mas, mesmo no meio de um juízo desse, em que a árvore é totalmente podada, cortada, depois de um tempo, Deus convida o seu povo a dar uma olhada lá no tronco que foi cortado baixo e perceber que um brotinho saiu. Começou a nascer uma coisa nova no meio daquela árvore que foi cortada. Saiu algo novo. E é esse rebento, esse brotinho que nós entendemos é o Messias.
E a partir do Messias, então, toda essa árvore vai florescer novamente. E no Novo Testamento nós sabemos que Ele é a videira. E nós, os ramos, enxertados nele. Então, essa imagem de remanescente, de grupo que permanece fiel no meio do afastamento, é real. O rei veio ao povo de Israel. O povo de Israel o está rejeitando. Mas mesmo no meio dessa rejeição, haverão aqueles que crerão nele. Então, isso traz esperança para a gente, muita esperança. E, da mesma forma, nos incentiva a sermos fiéis, mesmo no meio de tanta apostasia que a gente vê hoje. Nesse sentido, eu quero convidar você a me acompanhar, a partir do verso 25. Nós vamos ver o texto e depois vamos caminhar na aplicação. E aqui diz no verso 25, nós vamos ver do 25 ao 27, nós vamos ver que o Pai revela a identidade do Filho aos considerados pequeninos. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que nós vemos aqui, conforme está aí para você, é que o Pai revela a identidade do Filho aos considerados pequeninos. Jesus, depois de toda a rejeição, ele termina esse trecho, como eu disse, então, orando ao Senhor, agradecendo. Né? Ele diz aí no verso 25, graças te dou, ó Pai. Aqui é o Filho se direcionando ao Pai. Deus Filho orando a Deus Pai. Então, é um dos trechos do Novo Testamento em que nós temos acesso a como Jesus orava. Tem alguns trechos do Novo Testamento que mostram as orações de Jesus. Aqui é um deles. Nós vemos uma das orações de Jesus. Jesus está orando, ele está agradecendo ao Pai. E ele agradece pelo quê? Ele agradece porque o Senhor fez duas coisas. Ele escondeu e ele revelou. Verso 25. Ele escondeu daqueles que são considerados sábios. Quem são esses sábios? No contexto, são os escribas, são os fariseus, são os saduceus, são os mestres da lei, são aqueles religiosos que já estão e vão rejeitar a Jesus. Eles são considerados, Israel, sábios. Eles são sábios. Ele está dizendo, Pai, eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor escondeu dessas pessoas. E depois ele vai dizer, a segunda coisa que o Pai fez, ele revelou. Então, alguns ele escondeu, para outros ele revelou. Revelou para quem? Para os pequeninos. Quem são os pequeninos? No contexto aqui, os pequeninos são os discípulos, não são crianças. Crianças podem ser pequeninas, e de fato são pequeninas. Mas o ponto não é esse. Aqui Jesus está se referindo aos discípulos. E por que os discípulos são pequeninos? Porque eles não são parte da classe dos escribas, fariseus, saduceus e mestres da lei. Eles são pescadores, cobradores de impostos, guerrilheiros e outras classes. E algumas delas consideradas até párias para Israel. Como, por exemplo, Mateus, né? O autor do Evangelho, ele é cobrador de impostos. Ele era alguém considerado um pária em Israel. Então, para essa elite de sábios instruídos, os discípulos são pequeninos. Mas eles não são pequeninos porque eles são pessoas pequenas, pititicas, não é isso? É porque eles são sem importância. São pessoas que não tem nada que chama atenção, assim, grandemente na pessoa deles. Então, aqui a gente vê o quê? Jesus está nos mostrando na sua oração que o ato de Deus esconder para alguns e revelar para outros não se baseia em nenhum tipo de validação humana. Deus não se importa com os rótulos que nós colocamos nas pessoas. Não se importa. E nem com os rótulos que nós colocamos sobre nós mesmos, ou as pessoas colocam em nós. Então, para Deus, não tem nenhum tipo de diferença o seu João que vende pipoca e que pode ser um homem de Deus e uma bênção.
Eu não sei se aqui tem algum João, e muito menos que vende pipoca, mas o exemplo que eu estou dando. Para um homem que tem 3, 4 siglas na frente do nome, pastor, doutor, filósofo e não sei o que lá mais, que hoje em dia assim, né? Coloca lá um monte de sigla na frente do nome. Para Deus, pouco importa. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de participar de formatura de faculdade. Alguém aqui já teve essa oportunidade? Geralmente, quando você vai em formatura de faculdade, aí tem o Paraninfo, né? Tem todas aquelas pessoas, né? Aí, estamos aqui hoje com o doutor fulano, ele escreveu tantos livros, ele ocupa tal cargo, ele faz tal coisa, não sei. É uma coisa extremamente chata, eu acho muito chato. Tanto que eu já vi professores em formatura de universidade, de faculdade, que eles falam, gente, faz o seguinte, não fica dando meu currículo, porque... Mas tem todo o processual, né? Na faculdade tem, não, porque ele é doutor, escreveu tantos livros, porque ele, sei lá, aparece lá no Roda Viva, e sei lá mais o quê, e assim, né? Então, tudo bem, é um crédito que a pessoa tem, um mérito que ela tem pelo trabalho, enfim, todas essas coisas. Apesar que no mundo acadêmico hoje em dia nem sempre é por mérito, mas, indiferente do que for, a pessoa está ocupando essa posição, ela tem o mérito dela. Meu ponto não é nem esse. Cada pessoa tem sua posição na sociedade, ok. O meu ponto é, para Deus, isso não impressiona em nada. Absolutamente nada. Se você pegar a lista de todos os principais imperadores romanos, o que inclusive é bem debatido, tem muito debate na academia, só 400 anos depois de Cristo é que teve um que se diz cristão. Porque durante 400 anos nenhum deles se disseram cristão. Muito pelo contrário, muitos deles perseguiram os cristãos. Houve uma onda de 10 grandes perseguições em 4 séculos, nos primeiros séculos da igreja. Então, a maioria da elite romana e judaica não eram os pequeninos, e nunca foram. Deus não se impressiona com essas coisas. De verdade, não. Então, nós vemos que a eleição de Deus é pela graça, não pelo mérito. Esse texto deixa isso de maneira bem clara. É um texto que enfatiza a soberana graça de Deus. Deus é soberano na sua graça. Ele não se impressiona com títulos, posições, quantos livros a pessoa escreveu. E não é ruim escrever livro, é muito bom. Se alguém conseguiu algum dia, né? Deus te abençoe. Mas isso não impressiona em Deus. Isso impressiona Deus em absolutamente nada. Muito pelo contrário, nós, se temos essa habilidade, devemos usar para a glória de Deus e não para buscar algum tipo de impressão da parte de Deus. E Jesus está deixando isso bem claro. E o Pai fez 2 coisas. Ele escondeu dos sábios e revelou aos pequeninos. E aqui, na oração de Jesus, nós vemos que quem é exaltado é o Pai. Porque no verso 25 ele diz, Senhor do céu e da terra. Então, se tem alguém aqui que deve ser exaltado, é o Pai. Meus irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, a gente vê que o Deus desse século cegou a mente dos homens para que eles não vejam a luz de Cristo. Conforme nós cantamos, né? Comecinho do culto, nós cantamos sobre a luz de Cristo, Cristo ser a luz do mundo. Para que alguém reconheça a luz de Cristo, é necessário que o Pai revele. E aí a gente pode pensar de várias maneiras como isso ocorre, mas a Bíblia coloca nesses termos. E o fato de hoje nós termos a oportunidade de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, é a luz de Deus brilhando sobre as nossas vidas. É a oportunidade que eu e você temos de conhecer o Deus, que é a fonte de toda a luz. Muitas pessoas não têm esse privilégio, mas a gente tem. E por isso, mesmo que muitas das vezes as pessoas não valorizem, Jesus está dizendo, Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor revelou isso àqueles que são considerados pequeninos diante dos homens. Então não fique triste por você ser pequenino, não. Eu também sou pequenino, todos nós aqui somos pequeninos. Fique feliz, porque os grandões não conheceu quem você conhece. Isso é bênção. Às vezes a gente pensa que é esquecido no mundo, ninguém está nem aí com a gente, né? Pode até ser que muita gente não esteja aí com a gente mesmo, mas eu sei de uma pessoa que está. Deus está. Deus está aí com a gente, sim. É muito bom a gente ter isso em vista. Uma coisa interessante também que a gente percebe aqui, meus irmãos, verso 26, é que isso foi do agrado do Pai. Deus se agradou de agir assim. Mas como pode uma coisa dessa, Deus se agradar disso? Sim, porque Ele é soberano. Ele se agrada em cumprir o seu plano. E na sequência, no verso 27, a gente vê que
A relação do pai e do filho é uma relação muito íntima. E vai falar sobre conhecimento. Ele diz, tudo me foi entregue por meu pai. Aqui a gente vê um pouco da chamada economia da Trindade, como a pessoa do pai e a pessoa do filho se relacionam. Ou seja, tudo foi entregue do pai para o filho. Ele diz, e ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho. O que ele está querendo dizer aqui? Como é que ninguém conhece o filho a não ser o pai? Eu conheço o filho. Você conhece o filho? Não, aqui ele não está dizendo conhecer no sentido cognitivo, de ter informações, saber quem é Jesus, não é isso. A palavra conhecimento na Bíblia, ela não tem só esse sentido de saber informações, ela também tem um sentido de relacionamento. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, ó, ninguém tem ou teve um relacionamento primeiro com o pai, a não ser o filho. E da mesma maneira, ninguém teve um relacionamento primeiro com o filho, a não ser o pai. Então, o que ele está querendo dizer? O relacionamento que nós temos é a base de todos os relacionamentos que terão depois entre vocês e o pai. É porque o pai se relaciona com o filho, e o filho se relaciona com o pai, e aí vai dizer no finalzinho do verso 27, né? A não ser o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Ou seja, o pai e o filho decidem a quem revelar esse conhecimento. É o que você vê aí, verso 25, falando que o pai revelou aos pequeninos, e no 26 diz que isso foi do agrado dele, foi da vontade dele, foi o que o agradou. E depois é dito no final do 27 que o filho revela a quem ele quiser. Então, tanto o pai quanto o filho são soberanos a quem irá conhecê-los. Uma pergunta que já tem ecoado no decorrer dos séculos e que tem sido lançado contra a igreja, muitas das vezes até mesmo como uma acusação à igreja, é: e as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, para onde elas vão? E, enfim, essa é uma pergunta profunda, o debate se arrasta, mas a resposta mais objetiva e clara na Bíblia é: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para ter fé é preciso ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus não tem como você ter fé. Mas como não tem como ter fé, pastor? Muitas pessoas no mundo têm fé, acreditam em Deus, da sua maneira. Então, mas eu não estou dizendo que essas pessoas não têm fé, no sentido de crer. Elas têm. Elas não têm, é a fé no Filho. É a fé que salva. Isso elas não têm. E aí persiste a pergunta, mas então, e essas pessoas que nunca ouviram? Deus é injusto? Por que Deus não permite que todos os homens ouçam? E aí, a partir do fato de que eles saibam, eles podem fazer as escolhas dele. Meus irmãos, primeiro que Deus não é obrigado a agir assim, já começa por aí. Segundo, mesmo que todas as pessoas ouvissem, não quer dizer que todas vão entender, porque tem pessoas que ouvem e não entendem. Existem pessoas que têm limitações, não é um simples fato de ouvir. Falar por falar não garante que ninguém de fato vai entender. Algumas entenderão, outras não. Pessoas têm compreensões e limitações diferentes. Então, nós temos que nos assegurar que todas as pessoas ouçam na sua capacidade de compreensão. Como é que uma pessoa surda pode ouvir? Ela pode ouvir. Ela pode ouvir por libras. Ela pode ouvir lendo. E as pessoas são surdas e cegas. Como é que elas conseguem ouvir? Tem pessoas assim, sabia? Tem um método que é usado para que pessoas surdas e cegas possam se comunicar. Então, nós deveríamos poder comunicar com essas pessoas. E aí eu já vou deixar aí para você pensar durante a semana, talvez até você converse no PG, trabalhos específicos focados para pregar o Evangelho para surdos, mudos. Inclusive, tem igrejas que têm irmãos que servem no Ministério de Libras, para que surdos mudos possam ir na igreja ouvir o Evangelho. É um grupo grande na nossa sociedade que é surdo-mudo e que precisa conhecer a Jesus. Nós temos levado o Evangelho a essas pessoas? Então, estou dando um exemplo. Não é o simples fato de falar. Tem uma série de barreiras que nós precisaríamos vencer. Então, uma outra questão. E, além disso, o fato de que não foi essa a realidade em toda a história da humanidade.
Há alguns domingos atrás eu trouxe uma estatística mostrando de quantos cristãos tem no mundo. 1/3 do mundo se declara cristão. Mas 1/3 do mundo ser cristão quer dizer que é cristão? Tem essa também, porque não é só ouvir, tem que ouvir, crer e entender. Então é um processo longo. Mas, mesmo assim, pastor, por que é que Deus não fez com que todos pudessem ouvir? Um outro motivo, porque Ele, na sua soberana vontade, instituiu que o meio pelo qual as pessoas possam crer é por meio do povo dele. O povo dele pregando, a missão, é a sequência do que nós estamos vendo. Então, quando alguém levanta, principalmente dentro da igreja, quando alguém levanta esse tipo de pergunta, se for uma pergunta só para refletir, não acho ruim, eu acho bom. Mas, às vezes, é uma pergunta lançada para acusar a Bíblia de ser injusta ou de pregar um Deus injusto que escolhe pessoas e, enfim, em detrimento de outras. Mas, em vez de lançar essa culpa sobre Deus, seria importante se nós, como igreja, todos nós crentes, nós absorvêssemos essa responsabilidade para a gente. Porque se há pessoas que ainda não viram, é porque a igreja ainda precisa avançar na sua missão de pregar o Evangelho. Então, não se trata aqui de responsabilidade de Deus, porque Deus instituiu os meios pelos quais a missão vai ser cumprida, a igreja. Então, você sabe por que ainda não tem pessoas que não ouviram? É por causa de Deus. É por causa da igreja. É por causa da igreja. A igreja. Talvez a gente pense assim, mas eu já conheço Jesus, eu estou em paz. E se ninguém tivesse falado de Jesus para você? Aí você estaria no outro grupo. Mas aqui não diz que não é Deus que faz conhecer? Deus faz conhecer, mas por meios que Ele instituiu, que são quem? Jesus e os seus discípulos, o Filho e os discípulos. Deus não abre o céu para todos os homens e fala, olha, eu existo, eu estou aqui, creio no meu Filho. Não é esse o meio. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores. O seu Filho escolheu 12 discípulos. Seu Filho andou com os 12 discípulos, investiu na vida dos 12 discípulos, depois enviou esses discípulos junto com outros, para que esses discípulos fizessem outros discípulos, e aqui estamos nós. O meio é esse. Então, se ainda há pessoas que precisam ouvir o Evangelho, a igreja precisa avançar nisso. É minha responsabilidade sua. E o fato de eu estar aqui é parte do meu esforço para poder fazer parte desse esforço. O problema é que sobra muito pouco tempo para a gente fazer o que Deus mandou a gente fazer. O foco, muitas das vezes, é ir para o céu. Mas aonde é que Jesus deu a missão para a gente como a sua missão é vá para o céu? Não tem essa missão. Eu vim aqui, andei com vocês, eu vou deixar com vocês essa missão. Vá para o céu. Não. A missão é essa. A missão é vá e faça discípulos. Essa é a missão. Então, para a gente cumprir essa missão, a gente vai ter que abrir mão de coisas. E é aqui que a coisa entorta, como diz. É aqui que a coisa entorta. Vai ter que abrir mão. Tem jeito. Tem gente que está esperando. Já viu aquelas pessoas que às vezes ficam... Eu não sei se vocês já comeram em restaurante popular. Eu já comi. Inclusive, tem alguns que são muito bons. Eu lembro daquele de Atibaia, né? Muito bom. São José também tinha um muito bom. Comida baratinha, quente, gostosa. É uma beleza. O único problema é a fila, né? Tem que chegar antes, né? Porque a fila é gigantesca. Se você já comeu em bandejão, é assim. Eu gostava, às vezes, tem uns bons bandejões aí. Então, você chega no bandejão, o que acontece? Você chega lá, paga lá um valor baratinho da refeição, boa refeição, limpinho, tudo certinho. Você pega lá a sua bandeja, pega essa comida, vai comer. E aí tem gente que acha que é igual restaurante comum, que você senta, conversa, bate papo, né? Está ali. Mas muitas vezes você está comendo, mas tem gente ali na fila, esperando desocupar a mesa. Por quê? Porque a fila tem gente, é para você comer e ir embora. Bandejão não é para ficar ali batendo papo. Você come normal, né? Numa velocidade você não engasgue. E depois, terminou de comer, vai embora, porque tem mais gente. Às vezes, a igreja é assim, a gente senta e fica. E não para pensar que tem mais coisa para fazer. Entendeu? Eu já estou servido, estou aqui sentadinho, estou tranquilo. Pronto, acabou. Mas muitas vezes é como um bandejão. Você tem que chegar, fazer o que você tem que fazer e a fila anda. Tem mais pessoas que precisam ouvir Jesus, sobre Jesus. A gente precisa ter isso em mente. E Jesus está deixando isso claro. Ele está dizendo, olha, o Pai e o Filho revelam quem Ele deseja. Algumas aplicações. O relacionamento do homem com Deus sempre será fundamentado pela graça soberana.
Não é o mérito. É a graça de Deus que alcança os homens e usa os servos de Deus para que socorra. Isso vai trazer para a gente algumas implicações. Mas ainda vai estar aí a frase para você anotar: o relacionamento do homem com Deus sempre será fundamentado pela graça soberana. Não é mérito. Os escribas e fariseus acreditavam que era pelo mérito, da observância da lei mosaica e das suas tradições, mas não é. E olhando para esse princípio que a gente precisa aplicar à nossa vida, a gente pode tirar 7 implicações para a nossa vida. Humildade constante, dependência na oração, segurança na salvação, adoção de espírito de gratidão, reconhecimento da soberania de Cristo, confiança na revelação e a aceitação das limitações humanas. O que eu quero dizer com essas implicações? Bom, se o relacionamento do homem com Deus sempre será fundamentado pela graça soberana de Deus, então, meus irmãos, não há espaço para orgulho espiritual, porque tudo é iniciativa de Deus. Nós precisamos ter uma humildade constante. Não é o nosso mérito. Se, de fato, o nosso relacionamento com Deus é fundamentado na graça soberana dele, nós temos que sempre buscar a Deus em súplica, em gratidão, em oração, reconhecendo que é só Deus quem revela e concede entendimento. É o que a nossa irmã compartilhou aqui no convite. Nós precisamos orar. Está tudo bem? Ora. Está tudo mal? Ora também. Ou aquelas frases, que eu já vi aí em carro, Ora que melhora, mais ou menos assim. Ora. Precisamos ter uma vida de dependência na oração. Se o nosso relacionamento com Deus é fundamentado na graça soberana dele, então o nosso descanso como crentes está na fidelidade da graça divina e não no nosso mérito. Você é pecador? Ok, prazer, eu também sou. E com certeza o nosso pecado não é da vontade de Deus. Mas a minha segurança de salvação está na obra de Cristo e não em como eu me sinto. Nós temos esperança não porque nós nos sentimos mais crentes ou menos crentes, mas porque nós sabemos que a obra de Cristo é perfeita. É isso que traz segurança para o nosso coração. E não, nosso rendimento espiritual. Não que rendimento não seja importante, mas a nossa salvação não está baseada nisso. Também o fato de que nós precisamos, na nossa vida cristã, ter essa vida vivida como uma resposta de louvor, não como uma tentativa de conquistar favor de Deus. Sabe como a gente estivesse querendo comprar o favor de Deus? Tá vendo, Deus? Eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que lê a Bíblia, eu sou uma pessoa que vai na igreja, eu dizimo, eu não falo palavrão, eu trabalho. Puxa vida, parabéns, que joia. Aí tem aquele versículo que acaba com todo e qualquer orgulho espiritual do crente. É o famoso versículo estoura balão ali, Pum, estourou o balão do ego, Porque quando vocês fizerem todas as coisas que o Senhor de vocês mandar, digam: sou um servo inútil. Esse versículo joga a gente lá para baixo, Mas é verdade, eu sou um servo inútil. Por quê? Porque tem uma lógica. Você não é servo? Sou. O que um servo faz? Serve. Simples, Isso que quer dizer serve. Você serviu. Servir. Do jeito que tem que ser servido. E qual que é a novidade? Tá bom, você fez o que era para você fazer, É que às vezes a gente pode ter aquela impressão que a gente está fazendo um favor para Deus. Ninguém está fazendo nada para Deus. É quem nós somos. Não que um patrão não possa ser grato a um funcionário pelo seu esforço, reconhecimento. Mas, meus irmãos, o salário não é reconhecimento. Salário é o quê? É direito, é um direito devido. Se o funcionário trabalhou, ele tem que receber o seu salário. Então, na relação em senhor-servo, se a gente faz o que a gente tinha que fazer, não tem nada de excepcional nisso. Era para fazer mesmo. Mas eu fiz mais do que eu deveria. Mas, você queria fazer menos? Tem que fazer mais mesmo. Entende? Esse é o ponto. Triste, Mas essa é a realidade. Então, nós somos servos. Nós não podemos ter nenhum tipo de iniciativa de querer comprar o favor de Deus. Também temos que ter o reconhecimento da soberania de Cristo, porque todo tipo de relacionamento, aproximação que nós temos com Deus, passa pelo Filho, ou seja, toda a nossa fé ela tem que ser centrada no Filho.
E tudo isso por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus é baseado na graça soberana. A confiança na revelação, que devido do fato de que temos que aceitar que o entendimento espiritual não depende apenas do esforço humano, mas da iluminação que Deus dá. Você sabia que muitos advogados têm a Bíblia na sua estante de livros, de códigos de processo civil, comentários, jurisprudência e coisas assim? É muito comum. Ou professores universitários, pessoas que geralmente têm uma profissão que demanda uma carga de leitura grande, né? Tem profissões que têm assim. Se você entrar no gabinete particular de algum dos ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, com exceção do André Mendonça, porque eu sei que ele é crente, enfim, né? Mas com exceção do André Mendonça, se você entrar em algum dos gabinetes deles, muito provavelmente você vai achar a Bíblia lá. Tem lá. Está lá. Talvez até mais de uma versão. Agora, o fato da Bíblia estar no gabinete particular de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal faz deles conhecedores de Deus? Homens que leem mais de um idioma. E isso muda o quê? Então, meus irmãos, nós temos que reconhecer que é somente quando Deus revela aos nossos corações, de fato, quem é Cristo Jesus, que nós podemos conhecer a Deus e conhecer a Ele. Tem pessoas que aprenderam a ler na Bíblia e conhecem a Deus. E outros que falam mais de um idioma e não conhecem. É a ação de Deus no coração transformando vidas. E por último, a aceitação das limitações humanas. Nós temos que admitir que sem a revelação de Cristo aos nossos corações, nós deveríamos permanecer cegos espiritualmente. É o que eu disse. O Deus desse século cegou os homens, para que eles não vejam a verdade. Isso, então, traz aplicações para 3 áreas práticas que vai aparecer para você aí. Relacionamento pessoal com Deus, vida no corpo de Cristo e missão. Se o nosso relacionamento com Deus é fundamentado na graça soberana, então o relacionamento pessoal com Deus depende só da graça em tudo. A graça soberana, então nós dependemos de Deus em todas as coisas. Você só está aqui hoje porque a graça de Deus trabalhou no seu coração, na sua mente, na sua vida, indiferente de como você tem andado diante de Deus. Você só está aqui hoje, você só não virou as costas para Deus, porque a graça de Deus trabalhou na sua vida e você está aqui. E eu também, porque eu não sou menor que você. Eu só estou aqui comunicando a palavra de Deus, que a graça de Deus tem me sustentado. Todos nós que aqui estamos. E mesmo que você não reconheça isso, ainda deriva do fato, biblicamente, que você só está aqui porque a graça de Deus tem te sustentado. Senão você não estaria. Isso é importante ter em vista. Também o fato de que a nossa vida no corpo de Cristo deve nos levar a viver juntos sobre a centralidade de Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Porque a gente não tomou conhecimento do Pai e do Filho por meio de doutrinas humanas. Por meio da nossa capacidade de imaginar coisas, da nossa capacidade de investigar o mundo espiritual. Não, é porque Deus revelou os nossos corações e nós cremos. E por último, a missão, confiar que só Deus abre os olhos. Isso é importante, isso é muito importante. Agora, aqui, obviamente, nenhuma dessas coisas tira o fato de que o homem é responsável diante de Deus, ele deve responder de maneira positiva ao convite do Evangelho, que é o próximo passo que a gente vai caminhar. Tá bom? O rei convida os cansados e sobrecarregados para si. Verso 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você quiser dar uma olhada lá em Jeremias, capítulo 6, a partir do verso 16, você vai ver que, de fato, Jesus tem como pano de fundo, nesses versos, né, nas suas palavras aqui, um pouco do que está lá em Jeremias 6,16 em diante. Se você quiser me acompanhar, lá diz: assim diz o Senhor, ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele. E olha o que diz aí no verso 16, e achareis descanso para vós. Só que na sequência, aí depois você pode ler, você vai ver que o povo faz o quê? Eles dizem, não andaremos. Não andaremos. O povo rejeita o convite de Deus.
Então Deus está chamando o povo, olha, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem dos seus caminhos, eu vou colocar vocês num caminho de descanso. É isso que Jesus está trazendo em mente. Venham a mim e vocês vão encontrar descanso. Só que aqui o povo de Israel fez o quê? Não andaremos. Não andaremos. E é justamente isso que os israelitas estão fazendo por meio da sua liderança agora com Jesus. Nós não cremos que o Senhor é o Messias, nós não aceitamos. Mas ainda assim, Jesus está fazendo como Deus fez lá em Jeremias. Venham após mim, vocês vão encontrar descanso. Porque o nosso Deus é um Deus que convida a descansar nele. Ele criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º ele descansou. E hoje nós somos convidados, conforme Hebreus 4 diz, a participar do descanso de Deus. Diz, em Hebreus 4, porque ainda resta um descanso. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá. E ele vai continuar lá em Hebreus. Ele convida os leitores a encontrar descanso em Deus, em Cristo Jesus. Jesus é o nosso descanso. Então aqui Jesus ele só está fazendo o que Deus já fazia. Ele, como Deus, está convidando aquele povo a encontrar descanso nele. É Jeremias 6,16, que é o pano de fundo disso. No verso 28, nós lemos, vinde a mim. Então começa esse trecho com um convite. O rei está convidando. Por isso que eu disse, o rei convida. O rei está convidando, vinde a mim. E aí vai ter 2 grupos, os cansados e os sobrecarregados. Quem são esses grupos aí? Quem são os cansados e sobrecarregados? Aqui eu vou trazer uma informação, talvez você nunca tenha lido dessa maneira, mas eu quero te desafiar a pensar assim, a respeito desses grupos aí. Quem são? Porque a maneira como está escrito é como se fossem 2 grupos aí, ou uma pessoa, né, que é colocada nessas categorias, que é os cansados e os sobrecarregados. Cansado é essa ideia de uma pessoa estar cansada de trabalho duro, fadigado. Um trabalho duro. Pensa um trabalho braçal, cansativo, que a pessoa está cansada, de esforço. E o sobrecarregado é aquela pessoa que tem um peso sobre si. Ela está carregando um peso. Então a imagem aqui é de um ser que trabalhou o dia inteiro, está cansado e ainda está trabalhando, ainda está com peso nas costas. Se você vai mais um pouquinho no trecho, Jesus vai falar de jugo. O que é o jugo? Jugo é canga. Aquela peça que coloca em cima do pescoço do boi, aquilo que é jugo. Então, de certa forma, Jesus parece que ele está criando essa imagem do carro de boi, né? Alguma coisa mais ou menos assim, um animal de tração. E aí essa pessoa está cansada, porque trabalhou o dia inteiro, e sobrecarregada, porque ainda está com peso sobre o pescoço. E Jesus está dizendo, olha, você que está cansado e continua a fazer esforço, vinde a mim. Pergunta, que peso esse indivíduo carrega? O sobrecarregado. Ele está cansado do esforço de suportar qual peso? Aqui, 2 situações. Primeiro, que peso que é esse? É o peso da missão de Jesus. Em que sentido? Esse texto não vem na sequência da missão? Que Jesus enviou os discípulos? Sim. E aí tem a negativa dos israelitas em relação a quem é ele. E aqui, depois dessa negativa, Jesus está fazendo o quê? Ele está convidando a todos aqueles que estão cansados por causa do seu esforço a vir nele. Só que esse cansaço aqui não é o cansaço da vida, é o cansaço do esforço. O esforço de quem? Primeiro, o esforço de todos os discípulos que experimentarão a mesma experiência que ele está tendo, de ir para um povo e o povo rejeitar. É o cansaço de se esforçar para cumprir a missão e o cansaço e desgaste que isso causa. Por que causa? Então Jesus é como se ele estivesse dizendo, você que está cumprindo a missão, está cansado. Em vez de você murmurar, desanimar, se frustrar, acusar, desviar, encontre descanso em mim. Vem descansar em mim.
Mas, interessantemente, o outro termo, sobrecarregado, ele também é usado na Bíblia para peso, no sentido de cumprimento da lei. E aí isso é interessante, por quê? Porque todo o contexto aqui também mostra o embate entre os escribas e fariseus com Jesus. E existia um grupo de pessoas que estava sobrecarregado com o peso das ordens, da lei, dos escribas e fariseus, toda a tradição dos judeus que oprimia a vida daquelas pessoas. É o que Jesus diz: vocês são a raça de víboras, porque vocês rodam o mundo inteiro para fazer alguém discípulo. Lá na sequência, lá em Mateus 19, mais para frente, a gente vai ver isso aí. Vocês rodam o mundo inteiro para fazer alguém discípulo. E vocês tornam essas pessoas 2 vezes mais filhas da condenação. Porque vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas para que elas carreguem. O que são os fardos pesados que Jesus está dizendo ali no Mateus 19? É a lei. É a maneira como eles interpretavam a lei. E aí, enfim, não vou ficar citando aqui, mas tem boa literatura que fala sobre isso, coisas absurdas que eles exigiam das pessoas. Inclusive, exige até hoje. Eu não sei se você sabe, na casa de um judeu assídico, um judeu que segue o Talmud, que seria, enfim, um judeu que seguiria o ensino dos escribas e fariseus, porque o Talmud é a sequência do ensino dos escribas e fariseus hoje, a pessoa, na cozinha dela, tem que ter 2 geladeiras. Por quê? Porque diz lá na lei que não pode cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Está lá na lei. Por quê? Porque é maldade, né? Você mata o cabritinho, aí pega o leite da mamãezinha e cozinha o cabritinho. Coisa horrível, né? É coisa meio perversa fazer isso aí, né? Então Deus fala, não faz isso, porque você vai criar insensibilidade no coração. Essa que é a ideia. Mas pode tomar leite e pode comer cabrito, não tem nenhum problema. Eles poderiam fazer isso lá. Interpretação dos escribas e fariseus. Se não pode misturar, se você não pode cozinhar o cabritinho no leite da mãe, então quer dizer que não pode misturar carne e leite. Se não pode misturar carne e leite, quer dizer que você tem que ter panela para ter laticínio e tem que ter panela para ter carne. Então, quando você for guardar isso, você tem que ter a geladeira para laticínio e a geladeira para carne. Eu não sei se você já viu no supermercado alguns produtos que tem um selo atrás escrito kosher. Kosher. Inclusive tem até adoçante kosher. Leite kosher. O que é kosher? Kosher é comida que judeu pode comer. É a lei dietética. O islâmico é um outro nome que eles dão. O selo é halal. Então o islâmico também não pode comer carne de porco, ele não pode, enfim, beber bebida alcoólica, não pode um monte de coisa. Então um monte de comida que não pode. Carne, o animal tem que ser morto de um jeito. Tem todas as regras deles lá. Enfim, é o que eles fazem, é a religião deles. O judeu é a mesma coisa. Então, o judeu, na casa dele, tem que ter 2 geladeiras, tem que ter tudo separado. Quando vai no restaurante, tem que ter um rabino ali para falar, olha, você pode comer isso, você pode comer... Até hoje, assim, se algum dia você tiver a oportunidade de ir para Israel e for visitar, você vai ver. Os restaurantes lá, em Tel Aviv, tem judeu que fica lá em restaurante. Eles vão falar, você pode comer isso aqui você não pode comer. São peso que você lança sobre as pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo diz, porque todos os alimentos são dados por Deus e nós podemos consumi-los com oração de ação de graças. Porque o que é a comida? Já leu isso lá? Em Romanos, 1 Coríntios. O que é comida? O que o apóstolo Paulo está falando ali? Ele está falando da questão judaica, porque o judeu não podia comer uma coisa, aí tinha que comer outra, aí se ia comer tem que ser daquele jeito. Todas essas coisas, eu só estou dando alguns exemplos, mas eu poderia citar muitos outros. Todas essas coisas eram uma opressão na vida das pessoas. Mas o pior não é o fato de que isso oprimia. O pior de tudo é que isso não está na lei. Deus não exigiu essas coisas em nenhum lugar. E o que eles deveriam, de fato, fazer, eles não faziam. Então, essa é que é a acusação de Jesus. O que é para vocês fazer, vocês não fazem. E o que Deus não pediu para vocês fazerem, nem pediu para vocês ensinar, aí é isso que vocês ensinam e fazem. E pior, vocês não fazem. Vocês fazem as pessoas fazer e vocês mesmos não fazem. Ou seja, vivem uma vida de hipocrisia espiritual. É por isso que Jesus, lá em Mateus 19, vai chamar eles do quê? Hipócritas. Mas que Jesus, sem educação, né? De onde já se viu Jesus falar isso? Não, ele não é sem educação. Eles eram hipócritas mesmo. Ele não estava mentindo, é verdade. Que esse é o problema da falsa religiosidade. É um verniz de santidade, mas o coração está distante de Deus. Com isso, a gente não pode cair no outro extremo, que a igreja evangélica tem que cair também, de achar que não tem lei para nós hoje, no sentido de que nós não devemos ter uma vida pautada na palavra de Deus. Não que nós somos salvos pela observância da lei, não somos salvos pelo Evangelho, pela obra de Cristo, mas nós devemos viver em santidade. Mas aí dizer que a gente vai ser aceito por causa da nossa santidade diante de Deus, aí é um pulo muito grande.
E aí que acaba se pervertendo a graça soberana de Deus. Esse é o problema. É sutil, mas é fundamental. E Jesus está tratando justamente disso. Ó, vocês sobrecarregados, vocês que têm um monte de peso dos escribas e fariseus sobre a vida de vocês, sabe, vocês que não conseguem dar 10 passos sem que você não peque, segundo a perspectiva deles, vocês, vinde a mim. Então aqui, isso aqui é importante, acho que está aí para você. Esse versículo não se refere à exaustão de carregar as consequências do pecado ou das consequências das suas próprias escolhas, porque esse versículo é lido assim. Eu mesmo já até citei esse versículo assim, já ensinei ele assim, mas se você olha no contexto, não é isso que o texto está dizendo. Aqui, não é aquela pessoa que está estrumbicada na vida e fala, vinde a mim que vocês estão cansados. Não é isso. Não que a pessoa que está estrumbicada na vida não pode vir a Deus. Claro que pode, sem nenhum problema, pode vir. Mas esse versículo não está falando disso. O que esse versículo está falando é, vocês que estão cansados, tanto da missão, e sobrecarregados por todo o peso da lei, eu, o rei, eu estou convidando vocês, vem. Vinde a mim, vem. Vem, como diz aí na sequência, né? E eu os aliviarei. Os aliviarei do peso da missão. Vocês vão encontrar encorajamento, força e capacitação para continuar a missão. E vocês vão encontrar alívio do peso humano que foi lançado em vocês. Isso daqui, meus irmãos, faz a gente pensar as pessoas que estão presas pelas falsas religiões, pela hipocrisia espiritual, pelo falso moralismo, que é o que eu falei cedo, né? Aquela moral burguesa, né? Não, de onde se viu? Essa pessoa não é uma pessoa respeitável, ela não é crente, que coisa é essa? Aquela coisa totalmente afetada, né? Só que aí o que acontece? Depois, na vida real da pessoa, uma vida de total afastamento de Deus. Nós temos que viver uma vida correta, não porque nós somos pessoas de bom nome. Porque se for questão de bom nome, Jesus, entre os inimigos dele, tinha um péssimo nome. O ponto é esse, não que a gente tenha que ter mau nome, não é isso, mas no sentido de nós temos que viver em fidelidade ao Senhor, porque isso agrada o Senhor, não por causa de um bom nome. Isso é religiosidade barata. Ou um tipo de religiosidade muito presente hoje que faz com que as pessoas se sintam bem com a vida que elas têm. Então, existem várias maneiras. Se você for parar para pensar, até ideologias políticas hoje funcionam como tipo de peso que é lançado sobre a vida das pessoas. São artimanhas de Satanás para escravizar a mente das pessoas e mantê-las presas em algum tipo de sistema que não permite que elas conheçam a Deus, não permite que elas vão a Cristo e direcione a vida delas para algo vazio, sem sentido e muitas das vezes opressor. Então, para essas pessoas, é que esse versículo está dizendo, você que está totalmente perdido nos falsos ensinos, ideias erradas, seu próprio coração, porque essa nova religiosidade que amacia o ego, o que ela faz? Ela faz a pessoa ser escrava de si mesma, que é uma das piores escravidões que existe no mundo. Porque se nós somos escravizados por uma outra pessoa, se a gente consegue fugir dessa pessoa, beleza. E como é que você foge de você mesmo? Você, como diz aquela frase, né? Onde eu vou, eu estou, né? Assim? Onde eu vou, eu estou lá, não tem jeito de eu fugir de mim mesmo, né? Então, é um tipo de religiosidade terrível, por quê? Porque faz a gente ser escravo da nossa vontade, do nosso ego. Tem várias maneiras que Satanás usa para nos prender, a verdade é essa. Várias. E para cada coração cansado pela missão ou sobrecarregado pela escravidão do erro, do engano, Jesus diz, vinde a mim. Vinde a mim, venha, eu estou te chamando, venha, porque eu quero trazer alívio para o seu coração. Que promessa maravilhosa, não? Quantas vezes as pessoas vão ver presas em conceitos errados, religiosidade, coisas da cabeça, pessoas presas nos seus próprios pensamentos. Hoje as pessoas estão presas nas suas dores e traumas emocionais, o tipo de prisão que o inimigo criou na mente das pessoas, as pessoas ficam presas nisso. E Jesus está dizendo para essa alma, que está presa, sobrecarregada, vem, eu vou te dar alívio. O rei convida. Então, em vez de Jesus falar, vocês não querem me aceitar? Vá tudo para o inferno vocês. Não, ele não fez isso. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Não quer aceitar, vá para o inferno. Não é isso.
vem, vem, vem que eu quero libertar a sua vida. Eu quero transformar a sua vida. Interessante, né? Mas quando muitas das vezes a gente vê rejeição ao rei, o que a gente faz? A gente vê aqui também, meus irmãos, que aqueles que são os cansados e sobrecarregados são aqueles aos quais o Filho quis revelar. Verso 27, finalzinho. Quem são os cansados e sobrecarregados? São aqueles aos quais o Filho quis revelar. Majoritariamente, a igreja sempre foi formada de pessoas que ou eram sobrecarregadas ou estão cansadas. Cada um de nós viveu ou pode estar vivendo nesse contexto. E a mensagem de esperança no nosso coração é: venha, encontre descanso no Senhor. Depois ele vai continuar convidando a pegar o jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Qual é o jugo aí? É o jugo do discipulado, diferente do jugo da lei mosaica e farisaica. Porque ele diz aí no verso 28, né? Aprendei, 29, aprendei de mim, aprendam de mim. Então o jugo dele tem a ver com discipulado. Então por isso que nós somos discípulos. Seguir a Jesus é tomar o jugo dele. Isso faz pensar, né? Se essa imagem da canga do boi, do carro do boi, então quer dizer que tem a canga de Jesus e tem a canga do mundo. É algo que eu fiquei pensando, né? Então nós somos chamados a pegar o quê? Deixar a canga dos fariseus, dos escribas, daqueles que oprimem as pessoas, daqueles que na verdade estão servindo ao reino das trevas, o reino desse mundo, deixar essa canga, que algum dia a gente já teve sobre o nosso pescoço, deixar ela e se colocar humildemente, voluntariamente, debaixo da canga de Cristo. Porque a dele é leve. E esse é um dos motivos pelos quais que jugo desigual é algo extremamente deletério. Porque quando há o jugo desigual, não é a pessoa colocando a canga de Cristo. É a gente saindo da de Cristo e colocando o nosso pescoço debaixo da canga do mundo. É isso que é o jugo desigual. Porque o que é jugo? É a canga. Por isso que não dá certo. Porque a gente vai sair debaixo da canga de Cristo e vai colocar o nosso pescoço debaixo da canga do mundo. Então nós somos chamados a discipulado. E o discipulado, ele tem desafios, mas o desafio do discipulado é mais leve do que o peso desse mundo. É o que Jesus está deixando claro para a gente. Ele vai dizer, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o fardo é leve? Para vocês pensarem, Jesus instruiu seus seguidores a tomarem o seu jugo por iniciativa própria. Jesus não o colocará sobre nós sem o nosso consentimento. Isso aqui é interessante. Jesus não coloca a canga forçadamente no nosso pescoço. Ele chega, mostra a canga e fala, olha, vem, coloca o pescoço aqui. Ele convida, mas quem tem que colocar o pescoço é a gente. A gente tem que ir lá e encaixar. Isso é interessante, né? Ele convida, é um convite. O texto todo é um convite. Mas recusar o jugo de Jesus não significa ficar livre de um fardo, mas sim reter um fardo muito mais pesado. Todos na vida devem carregar um fardo. A questão é se carregaremos um que esteja dentro da nossa capacidade ou um mais pesado do que fomos projetados para carregar. Meus irmãos, essa vida tem peso para todo mundo. Não tem como não ter peso. Todos nós vamos enfrentar o peso. O ponto é, qual? E o convite essa noite, a partir dessa palavra, é o de Jesus. Porque o dele é leve. O dele é leve. O que pode ser mais leve do que um fardo que nos alivia e um jugo que carrega o seu portador? Interessantemente, se você ver a sequência no capítulo 12, que vai ser a sequência que a gente vai ver, aí do verso 1 a 14, nós vemos que o descanso que Jesus ofereceu, ele contrasta com o fardo das regras do sábado dos fariseus, no seguinte, né, texto aí que vai seguir.
Você veja que Jesus está convidando a tomar o jugo dele, porque é leve, e na sequência já tem o fardo dos fariseus. Olha que interessante. Que é o que? É sábado, é lei, é opressão, é torcer a palavra de Deus, é todas essas coisas, né? São terríveis. Então Jesus está convidando a isso. Nesse sentido, eu não sei se você já pensou nisso, já caminhando para a aplicação e encerramento aqui. Essa pergunta para você pensar: por que muitos consideram os ensinos de Jesus duros e pesados se ele diz que o fardo dele é leve? Por quê? Porque ele não está dizendo que é leve, mas muita gente acha que não é leve. Por quê? Por que isso? Os ensinos de Jesus só parecem pesados quando interpretados sem a graça. O fardo leve é a vida no discipulado, debaixo do amor e da obra consumada de Cristo, não sobre o peso do mérito humano. Ou seja, eu sigo a Cristo não para poder impressioná-lo, mas porque Ele morreu por mim. E porque a graça dele me sustenta, e ela é suficiente para continuar me sustentando. E eu sei que eu vou ter lutas, desafios no meu coração, e possivelmente eu vou errar várias vezes, mas ainda assim eu descanso debaixo do jugo dele, porque a minha segurança não está em mim, está nele. Quando nós entendemos isso, nós buscamos uma vida de obediência por amor e humildade, e não para tentar fazer algum tipo de negócio com Deus. Porque nenhum de nós vai poder fazer isso. Você tem que ser fiel a Deus porque você ama a Deus, e não porque você quer alcançar méritos diante de Deus. Porque mérito ninguém vai conseguir. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo, e eles por si só são suficientes. Então, se torna pesado porque as pessoas estão querendo viver a palavra de Jesus pelas próprias forças. Mas, na verdade, nós somos chamados a viver os ensinos de Jesus na força de Jesus em nós. E aí, então, nós temos um jugo, nós temos um fardo que é leve, porque nele há graça. É a graça que faz a diferença, porque sem ela não temos esperança. Ou seja, parece pesado quando vivido no esforço humano, mas é leve em Cristo, porque é sustentado pela graça. Muitas coisas podem ocasionar esse tipo de pensamento nos nossos corações, né? A confusão entre graça e legalismo. As pessoas acabam tratando o discipulado como um peso, não como descanso. Questões também da própria resistência do coração humano, né? O eu que não quer morrer, negar-se a si mesmo, ele acha que fazer isso é opressivo. E aí o que acontece é que a pessoa está tentando viver uma vida cristã sem ter nascido de novo. Não tem como. Por isso que a gente não tem como exigir de uma pessoa que não nasceu de novo uma vida cristã, porque não tem como, ele não nasceu de novo. É necessário primeiro nascer de novo, para que a partir disso a pessoa possa viver uma vida com Cristo. Meus irmãos, a gente só avança porque o poder de Cristo agindo em nós, senão nós não conseguiremos. Mas com Cristo nós conseguimos. A gente tem que parar de ficar se esquivando das coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, porque não vai levar a lugar nenhum. Deus ainda vai nos responsabilizar pelo que Ele colocou nas nossas mãos. Segundo, porque é um auto-engano isso. A gente é o primeiro prejudicado. E terceiro, a gente acaba impedindo com que a graça de Deus haja em nossas vidas, nos capacitando nas mudanças que Ele deseja fazer. Então, faça o que você tem que fazer, o que Deus disse para você fazer. O Senhor vai te ajudar. Confie. Quem consegue alcançar alguma coisa da parte do Senhor sem fé? Todos nós caminhamos todos os dias pela fé do Senhor. Expectativas erradas também, autojustificação, tudo isso provoca. Mas lembrando a grande ideia, para encerrarmos esse nosso tempo, somente pela graça soberana, revelada em Cristo, o cansado e sobrecarregado encontra descanso verdadeiro para a sua alma. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que nos encoraja a confiar em Ti. É um convite, Senhor, a encontrarmos descanso, seja pelo cansaço da missão, seja pela opressão de falsos ensinos, perspectivas, pensamentos, sentimentos, tantos meios, Senhor, que o mundo, o diabo e o coração, Senhor, enredado no pecado, acabam encarcerando o coração humano. Mas nós sabemos que o Senhor nos convida à liberdade, à libertação, à redenção, a um novo viver. E em Ti, Senhor Jesus, nós temos isso. Eu peço, Senhor, que Teu Santo Espírito trabalhe em corações por meio dessa palavra, trazendo libertação, trazendo esperança e trazendo vida.
pois essa é a tua vontade para cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, nós vamos